No Jornal à Noite continuamos a entrevistar os líderes políticos quando estamos a um mês e uma semana e meia das eleições. Hoje, precisamente, André Ventura, o presidente do Chega. Muito boa noite, André Ventura. Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos começar pela guerra comercial em curso entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Enfim, já ainda há instantes o governo italiano já reviu em baixa o crescimento da economia para este ano. Como é que tem avaliado as mais recentes medidas de Trump e, sobretudo, este conflito entre os Estados Unidos e o resto do planeta? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que nós, ideologias à parte, temos que ter a noção disto. Quem é eleito pelo seu país, como se eu for eleito Primeiro-Ministro de Portugal, espero fazer, deve defender os seus e deve defender o seu país, a sua economia, as suas empresas, a sua indústria, a sua agricultura, etc. Mas não é isso que se espera dos Estados Unidos, como sabe. Bom, mas não é porque nós nos habituámos. Não é que não defendam os toda a seus, franqueza. mas é que seja uma espécie de farol do resto do mundo. Nós habituámos-nos a ter o chapéuzinho americano em tudo. Quem é que nos defende? Os americanos. Quem é que dinamiza a economia? Os americanos. Quem é que lança as grandes tecnológicas? Também é os americanos. Por exemplo, compramos a maior parte das nossas armas. Mas nós temos hoje, exato, e mal, devíamos produzi-las nós. A Europa tem hoje, graças a Deus, no pós-Segunda Guerra Mundial, que destruiu o nosso continente, como todos sabemos, nós temos hoje o maior espaço comercial do mundo, o maior PIB per capita do mundo, temos o espaço mais rico do mundo, do ponto de vista do consumo, não em todos os itens em relação aos americanos, mas somos hoje o espaço, digamos assim, mais rico do mundo, a Europa, a União Europeia. Não é Portugal sozinho, na Espanha sozinho, na Itália sozinho, a União Europeia. Depois é eleito um presidente norte-americano que diz assim, bom, eu vou proteger a agricultura americana, a indústria automóvel americana. Face à China, à Europa, etc. Então, e os europeus, em vez de andarem a chorar, não deviam fazer o mesmo? Quer dizer, eu se fosse líder europeu neste momento, eu em vez de andar a chorar-me pelas televisões... Portanto, concorda com o princípio em si, Donald Trump foi eleito e está no seu direito não é eu concordar. Defender os o mundo Estados é o que Unidos. é. Pedro, o mundo é o que é. A China é o que é. Os Estados Unidos são o que são. Isso tem implicações. A Índia é o que são. Isso tem implicações, mas nós não os vamos mudar aqui neste estúdio hoje. Como sabe, por exemplo, Portugal tem uma balança comercial bastante favorável com os Estados Unidos. E há setores, e sobretudo produtores de vinho que são ultra dependentes da exportação. Champanhe em França, produtores de aço. Vamos a dados que é para... De repente, esses bens que exportamos, eles vão chegar sem dúvida muito mais caros aos consumidores americanos. Pedro, e que tal antes de chorarmos, aumentarmos a produção nacional e protegermos a produção nacional? Mas como? Em vez de... É fácil. É dizer também a todos os produtos que entram de fora da Europa que vão ter que pagar um imposto e uma tarifa. Mas isso não é? Quer dizer, não Olha, vamos, eu vou-lhe dar... de repente não vamos mergulhar a economia num... Bom, mas devemos responder e não agachar-nos aos americanos como fazemos sempre. Quer dizer, repara, há pouco perguntou-me o que é que acha do Donald Trump. O Donald Trump é o que é. Está lá, foi eleito. Acho que isso ninguém duvida. Ao contrário de outros que andam aí pelo mundo, este foi eleito. Foi escolhido pelos americanos. O presidente da China é o que é, esse não é eleito, mas está lá. O presidente da Índia, a mesma coisa. Estes grandes blocos, que são os grandes blocos hoje do mundo, estão a defender a sua indústria, os seus trabalhadores, a sua produção. Nós temos duas hipóteses. Chorar e dizer assim, o mundo era tão bom antes de 2016. O mundo mudou. O mundo não vai voltar atrás. O que é que temos que fazer? Em relação ao vinho, ao têxtil, à indústria automóvel, ao aço, aos navios mercantes, ao alumínio, é fazer o mesmo. É dizer assim, a Europa terá prioridade e os produtores europeus terão prioridade. Eu vou lhe dizer, se eu fosse líder europeu, e se chegar a Primeiro-Ministro de Portugal, o que eu vou dizer em Bruxelas é isto. Meus amigos, americanos, chineses, indianos, por exemplo, então vamos proteger a nossa Alemanha, própria indústria. Os construtores automóveis que exportam para todo o mundo, de repente não podem ficar isolados só na Europa. Mas Pedro, vamos ser francos, os exportadores americanos também exportam para todo o mundo. Sei. E neste momento... O André diria que a economia portuguesa aguentaria esse isolacionismo? Não, evidentemente que não, mas na Europa... Ontem teve uma frase que é o make... Claro, eu acho que Portugal é uma Portugal Great Again. Eu acho que Portugal é uma nação grande. Nós temos 9 séculos de história ao contrário de outros. Mas Pedro, deixa-me só, que eu acho mesmo isto importante. Não é um grande produtor automóvel, por exemplo. Bom, e não é infelizmente, mas olha, é de têxteis, é no âmbito dos têxteis. E se calhar se impedirmos que entrem têxteis e roupa da América do Sul, da China, do Azerbaijão e do Vietnã, se calhar vamos garantir que quem produz cá também ganha e tem prioridade sobre os outros. Isto é proteger Portugal. Deixa-me dar alguns números que eu acho que são importantes nesta matéria. Que muita gente não sabe isto, ouve só as notícias e vê assim, o Trump está a fazer isto para proteger os americanos. Bom, a China hoje produz mais aço do que os Estados Unidos. A China hoje produz mais 360 vezes. A pergunta é se era exatamente aquilo que esperava de Donald Trump. A China produz 360 vezes mais navios mercantes do que os Estados Unidos. Agora imagina em relação à Europa. O que é que eu quero dizer com esta conversa toda? Que é, ou nós fazemos alguma coisa na Europa, ou nós vamos nos tornar um quintal da Índia e da China.
E, portanto, os americanos estão a defender-se a si então próprios. Então é errado para si agora procurar os novos mercados, bem, o Mercosul, o chinês, o indiano, isso é olha, errado no seu entender. Deixa-me dar o exemplo do Mercosul. O Mercosul, a União Europeia fez um grande acordo com o Mercosul em matéria de produtos agrícolas. Resultado, estamos a destruir a agricultura em França, em Portugal e em Espanha e em outros países, e em Itália. Porquê? Porque estamos a deixar entrar produtos a preços praticamente equivalentes aos nossos, de pessoas que pagam salários miseráveis, que exploram os seus trabalhadores, onde as mulheres não têm muitas vezes direitos e onde a economia não funciona para pagar salários. Então, um agricultor português pergunta-se assim, espera lá, eu tenho que pagar dezenas de taxas ao Estado português, eu tenho que pagar salários, pelo menos o salário mínimo, mas tenho que pagar salários elevados. E depois entram produtos da América do Sul, que têm o mesmo tratamento na Europa. Ganhamos um grande mercado de centenas de milhões de pessoas também na América do Sul. Mas eu não quero ganhar mercados, eu quero ganhar os os agricultores, especialmente quer sobre ganhar este tema, os setores. o que é que o governo deve fazer? Deve dizer isto que eu estou a dizer, que é a Europa não escolhe quem é o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, o presidente da Índia, o presidente da Austrália, quem é que lidera o Brasil, por exemplo, que é outro grande exportador, que às vezes nós deixamos de fora, mas de carne e de outros produtos é um grande exportador. E nós não escolhemos, eu e o Pedro, não escolhemos quem é o presidente do Brasil, nem quem é o presidente dos Estados Unidos, nem podemos avaliar, mas não escolhemos. O que escolhemos é como europeus, e graças a Deus pertencente. Mas podemos escolher a resposta a dar. Mas essa é a minha questão. A nossa resposta é só uma. É quem nos atira com um leva com 100. Não há outra. No mundo da política internacional não há joguinhos mansos, nem há toquezinhos na pele. Portanto, a resposta é tarifas. A resposta é, eles querem pôr. Tarifas. Pedro, a resposta é esta. Eles querem pôr tarifas dos nossos produtos, nós temos uma resposta para vocês. Os vossos produtos para entrar na Europa vão pagar ainda mais. E assim sucessivamente até eles perceberem que enquanto tratarem mal os europeus... Entramos aqui de repente numa escalada em que todos os dias aumentam as tarifas. É o que a China está a fazer efetivamente, mas Pedro, é uma diferença. É que a China controla a sua sociedade de forma ditatorial, não paga salários dignos, trata os trabalhadores abaixo de cão, apesar de ser um país comunista. É fácil assim concorrer com a Europa. O que eu digo é, nós temos que proteger a nossa agricultura, a nossa indústria automóvel, os nossos têxteis, em vez de andar a chorar, só a dizer assim, o Donald Trump, o presidente da China... Toda a gente sabe que o André Ventura é um seguidor, um adepto. Critico quando tenho que criticar. Na tomada de posse, mas eu não acredito que olhe com agrado para este afastamento que os Estados Unidos estão a traçar em relação à Europa. Mas isso é evidente. Eu vou-lhe dar o exemplo da NATO. Ontem perguntei ao Rui Tavares se ele defendia a saída da NATO e deu aquela resposta irresponsável e absurda que é, acho que sim, que os Estados Unidos não fazem falta. Vamos lá ver. Eu gostava que isso fosse verdade. Todos sabemos que militarmente é hoje inexecuível para a Europa qualquer defesa que não passe pela articulação com os Estados Unidos. Aliás, Portugal no século XX tem uma política externa, aliás o Presidente da República sublinhou isso agora mesmo, que sempre passou pela ligação transatlântica aos Estados Unidos e por uma ligação ao Reino Unido. E é assim que nos devemos manter. Agora vamos lá ver. Pedro, os americanos não têm que estar a pagar a defesa dos europeus a vida toda. Não é só essa a questão. Nós temos são as tarifas comerciais. Não, mas eu agora para falar da NATO. Estratégico de parceria em relação à Europa. São as pretensões territoriais sobre a Groenlândia ou sobre o canal do Panamá. Eu não acredito que veja tudo isto com agrado. Claro que não, pelo contrário. E tenho críticas. Mas tenho mais ao Presidente da China e da Venezuela e do Irão e ao líder da Palestina. Nem a China, nem a Venezuela, nem o Irão são parceiros europeus. Quer dizer, a China neste momento é um parceiro europeu, infelizmente. Mas infelizmente é. Vamos lá ver a questão da NATO. A Europa teve uma guerra, todos sabemos isso, não é preciso ser historiador para saber isso. Teve uma guerra, a guerra teve o impacto que teve no mundo, na vida, etc. Construiu-se uma comunidade de defesa. Essa comunidade de defesa nasce para assegurar a defesa, digamos assim, ocidental. Na altura contra uma ameaça soviética. Mas vamos pensar assim, se fôssemos americanos, eu e o Pedro, acharíamos razoável estar a pagar praticamente os gastos todos da NATO e haver países europeus que nem os 2% que descontam para a NATO? Acharíamos isso razoável se fôssemos americanos? Não acharíamos. Diríamos assim, espera aí, então andamos a pagar para os outros andarem a defender e os outros andarem a defender. Muitos deles um orgulho especial no facto de o país ser o polícia do mundo, ser o guardião, ser o grande aliado. Ninguém é orgulhoso em pagar para defender os outros. Ninguém é orgulhoso nisso. Quer dizer, as pessoas gostam de pagar para defender o seu país e para defender a sua... Exato, mas há um momento que cansa. E cansou agora nestas eleições. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que a NATO faz todo o sentido e é irresponsável quem disser que temos que sair da NATO. Que é o caso do PCP, do Bloco, do LIVRE, etc. O PS não defende isso, espero eu. Agora, os europeus têm que começar a fazer pela sua defesa. O que nós defendemos é um investimento. Existe um plano de investimento em defesa. O que é que o Chega defende? Defende que o Portugal deve cumprir com os 2% de cota para a NATO. Os Estados Unidos já falaram em 5% na última reunião. O que está agora é 2%. O resto, vamos ver como é que corre, até porque nós temos um vizinho... A questão é que os Estados Unidos estão sempre a puxar a corda. Não são os Estados Unidos que têm um vizinho agressor à porta. Somos nós.
Portanto, nós é que temos que fazer pela nossa defesa. Nós temos que olhar de frente e dizer assim, os europeus têm que se rearmar. Isto vai custar às pessoas, mas isto é um caminho inevitável. E como é que o vamos fazer? Recorrendo à dívida europeia, como está a ser pensado? Devemos, a fundos de coesão, ao PRR? Devemos continuar a alimentar uma parceria estratégica que é a da NATO e que é uma parceria estratégica com o país mais forte do mundo do ponto de vista militar e que tem connosco laços culturais. Ouço muitos falarem noutros aliados. Eu gostava de perguntar se é a China que nos vai defender. Se houver um problema com um país qualquer. Ou se é a Índia que nos vai defender. Ou se é o Irão. Se é isso que eles querem. Não. Portanto, nós temos estes aliados. É com estes que temos de trabalhar. Quando muda o Presidente, quando muda o Governo, o nosso Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, disse isso hoje. A nossa aliança com os Estados Unidos não está dependente de ser Donald Trump, de ser Joe Biden, de ser outro qualquer. O sabor dos acontecimentos. Pronto. O que é que temos que fazer na defesa, na minha opinião? A nível europeu. Portugal tem que cumprir a sua parte. Nós até temos uma indústria de defesa crescente, do ponto de vista da indústria. A nível de inteligência artificial, a nível de drones, temos que a potenciar. E tem que haver incentivos para isso. Ponto 1. Ponto 2. Eu concordo com a possibilidade de emissão de dívida europeia para conseguirmos ter, do ponto de vista articulado, uma estrutura de defesa europeia que responda às necessidades, mas sobretudo que deixe um aviso àqueles amigos da esquerda, mas sobretudo a quem está no Kremlin neste momento, que deixe um aviso de que com a Europa não se brinca. E de que nós prezamos muito a nossa liberdade, que nós prezamos muito a nossa democracia, mas que não somos tontos e que se nos atacam, nós retaliaremos. Isto é linguagem que às vezes as pessoas não gostam, mas isto tem que ser mesmo assim. Em linguagem, em diplomacia internacional, não há paninhos quentes. Eles têm que perceber que nós não estamos a brincar. Uma das discussões que está a ser posta em cima da mesa é se tivermos de fazer, de facto, essas opções de investimento na defesa, se devemos preterir outras. Bom, escolhas sociais, vamos ver, por exemplo. Vamos ver. Não há recursos ilimitados. Quando se decide cumprir, e ainda por cima neste caso da NATO, eu estou a falar dos 2%, que a NATO deve, a cota de cada país deve pagar para a NATO, nós assinámos isto há décadas. Isto devia ser algo que já tinha sido atingido há 30 anos atrás, não era agora. Isto já devia ter sido feito. Os governos do PS e do PSD falharam sucessivamente nisto. Porquê? Porque havia o chapéu americano sempre. Portanto, deixa lá que isto passa. Há um dia que não passa. Isto significa que, se nós decidirmos fazer uma reestruturação da nossa indústria de defesa, isto tem custos. E isso terá sempre um impacto noutras decisões de investimento. Porém, eu estou convencido... Não é só na indústria da defesa... Todas, André, mas eu estou convencido... É um rearmamento das próprias forças armadas. Claro, e recursos humanos, etc. Eu estou convencido que devemos fazer duas coisas. Se um dia chegasse aí, não nos podemos defender com fábricas de drones. Evidente, mas também não nos podemos defender... Pedro, também para ser franco, também não nos podemos defender com cravos. Deixa-me só dizer isto. Não podemos defender-nos com cravos e com poemas do 25 de Abril. Quer dizer, isso é muito bonito. Conversa, estamos assim no café, os cravos e tal. Isso não nos defende ninguém. Nem os cravos, nem os poemas. Agora, também estou convencido disto. Se ao mesmo tempo que tivermos que fazer esse rearmamento, desenvolvermos uma indústria portuguesa baseada em Portugal, de indústria militar, como já temos nascente, com muitos empresários responsáveis a desenvolver esta indústria, então nós estaremos a gastar por um lado, mas por outro também estaremos a recolher os benefícios fiscais e extra-fiscais de ter uma indústria de defesa sólida. Portanto, eu acho que não é incompatível uma coisa com a outra. Vamos mudar de assunto, porque o André disse há poucos dias que as pessoas podiam escrever que o Chega vai ser pivô central da governação em Portugal. Que papel é esse decisivo de que fala? É o papel de liderar o governo ou liderar o espaço da direita, ou liderar o espaço da direita em Portugal. Nós temos hoje, sem desvalorizar nenhum dos adversários que tenho, porque eu acho que todos os adversários são de respeito, e eu também já tive noutro plano, e o Chega também, eu acho que há 3 candidatos a estas eleições, maiores, o PS, o PSD e o Chega. Em termos de sondagens é o que mostra também. Não é a primeira vez, nas últimas eleições também disse que o Chega seria candidato a governo. Bom, e tivemos 18,2%, mais de 1.200.000 votos. Quer dizer, foi o terceiro partido mais votado. Com certeza, ficámos a 7 pontos não há nenhuma sondagem, ganhar, não é? Não há nenhuma das últimas sondagens que deu o primeiro lugar na votação ao Chega. Pedro, nós estamos a lutar para ganhar, não é para ser nem segundo nem terceiro, estamos a lutar para ganhar. Isso pode não acontecer. Quando se luta para ganhar, às vezes não se ganha. Isto é como nos campeonatos de futebol. Pode-se querer ganhar, nem sempre se ganha. No nosso caso, eu tenho pedido uma oportunidade porque PS e PSD já erraram durante 50 anos. Portanto, eu acho que há necessidade de haver uma oportunidade para um partido que diz eu quero fazer diferente. O que é que significa ser pivô? Nesta altura, essa não é uma visão realista. Bom, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós na última Chega vai aparecendo com sondagens os 12%, os 20%. Não, desculpa. Exato, 20%. Nós na última sondagem estávamos a 7 pontos do primeiro lugar. Não chega, com certeza. Mas pode liderar o espaço da direita em Portugal. Olha, vou-lhe dar outro exemplo. Mas isso era se a AD e a Iniciativa Liberal Pedro, vou-lhe dar outro exemplo que nós quisessem que o Chega lidere o espaço da direita. Isso não está a acontecer. Nós temos outra sondagem que vamos publicar amanhã, que é feita por uma empresa de sondagens
credível em Portugal, nos jovens, portanto 18 a 34 anos, o Chega supera o Partido Socialista em intenções de voto diretas, e está já atrás da AD nesse segmento, ou seja, está a lutar pelo primeiro lugar. Tivemos uma sondagem recente com 20,2%, 20,2% para as pessoas terem noção. Vamos esperar pela sondagem, mas sobretudo vamos ter que esperar pelo dia 18 de maio para perceber exatamente. Mas eu estou a falar agora do que podemos fazer. Pedro, a verdade é esta. Desde 1987, em Portugal, não há nenhum partido que tenha posto em causa o equilíbrio bipartidário como o Chega pôs. Dir-me-á, o cenário mais provável não é a vitória do Chega, é a vitória do PS e do PSD como é há 50 anos. Isso eu reconheço-lhe intelectualmente, para ser intelectualmente honesto. Mas estamos a disputar esse lugar. O que é que queremos? Portanto, qual é o nosso objetivo? É conseguir vencer, se for possível. Se não for possível, sermos o partido mais votado à direita. E eu vou lutar até à última hora do dia 16 de maio, as eleições são dia 18, eu até à meia-noite do dia 16 de maio, vou lutar a pedir uma oportunidade. Porquê? Porque PS e PSD já erraram 50 anos. Deem-nos uma oportunidade para fazer diferente. Ser Primeiro-Ministro já nestas eleições, apesar dessa não ser uma visão realista e para já desfasada Pedro, do que mostram as sondagens. Deixa-me só dizer isto. O Geert Wilders ganha as eleições na Holanda quando ninguém lhe dava essa possibilidade. Ficou com 24%, os outros ficaram atrás. Na Roménia, tínhamos um candidato que lhe davam 4%, 5%, teve 24%. Portanto, o que eu lhe estou a dizer é, o mundo está a mudar, a Europa está a mudar, Portugal está a mudar. Nós hoje temos uma geração completamente diferente, que não se deixa levar pelos vícios dos dois partidos do sistema, e está a querer mudar. Eu acredito mesmo que o Chega pode vencer estas eleições. Mas há coisas que não mudam. Um Primeiro-Ministro, por exemplo, volta a dizer que coligações com o Chega nem pensar. O André disse numa entrevista, começou por dizer, depois de terem surgido estes problemas da ética de Luís Montenegro, que com ele o nunca é nunca, mas entretanto nesta última semana já veio dizer que será possível se o Primeiro-Ministro der explicações. Em que ponto é que estamos? O Chega sempre disse isto, que o Primeiro-Ministro tem que dar explicações, e se as der, e forem credíveis e sólidas, então este problema para nós é um problema que ficou resolvido. Agora, o que tem acontecido é que isso não tem sido feito. O Primeiro-Ministro não tem conseguido dar explicações sustentáveis sobre notícias, suspeitas graves, muitas delas publicadas. Então as explicações têm de ser dadas agora durante a campanha, é isso? Elas, na verdade, já deviam ter sido dadas. Porque não é difícil, quer dizer, a pessoa se tem consciência do património que tem, do dinheiro que tem e da forma como o gasta, deve conseguir dar uma explicação fácil às pessoas. Eu só me perguntava assim, André Ventura, comprou um palácio... Mas queria perceber exatamente quais são as condições que André Ventura para eventualmente, comprou um palácio em Bragança, Luís Montenegro comprou um palácio em Bragança, fazer uma parceria consigo à frente. Comprou um palácio em Bragança, eu conseguia lhe dizer logo, olha, não comprei porque não consigo. Não consigo. Portanto, quer dizer, quando se vê Luís Montenegro comprar, com notícias cada vez mais escandalosas, e o Primeiro-Ministro opta por não dizer nada e dizer que é património de família, é mau. Então, mas deixa-me só responder para responder àquilo que me perguntou. Que é também nós não temos todo o tempo do mundo. Não, eu acredito, mas é importante que as pessoas fiquem esclarecidas, senão eu não consigo também explicar nada. Perguntou-me que explicações é que tinham que ser dadas. Deixa-me dar-lhe outro exemplo. Foi o Chega, aliás, o Correio da Manhã tinha lançado a notícia sobre estas questões da empresa do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro optou por não responder a nada. Foi o Chega que obrigou o Primeiro-Ministro a ir ao Parlamento responder. Na altura, o Primeiro-Ministro disse no Parlamento que era uma pequena empresa familiar, que geria pequenos terrenos de família e que nós estávamos a preocupar-nos com o ridículo. 3, 4 dias depois, chegam as notícias que está a receber 9 a 15 mil euros por mês em contratos. Ora, isto não é de um Primeiro-Ministro sério, isto não é de uma coisa séria, isto não é de transparência, isto tem que ser respondido. Se o Primeiro-Ministro conseguir responder a isto, eu não vejo dificuldade, pode ser aqui consigo, era sentar-se a responder. Então, nós ficaremos tranquilos quanto a essas suspeitas. Portanto, o que é que nunca pode acontecer? O que é que nunca pode acontecer? É haver o Primeiro-Ministro deve responder numa comissão parlamentar de inquérito. Se isso não acontecer, o Primeiro-Ministro deve responder. Em todos os fóruns tem que responder, na Justiça e no Parlamento, se houver suspeitas que solidifiquem isso, mas isso é uma questão que eu não me vou meter. E por outro lado, eu acho que nenhum partido pode, tal como nós temos com o Miguel Albuquerque na Madeira, quer dizer, os votos não são tudo. A pessoa tem que ter coluna vertebral. Muitos diziam assim, o Chega não terá coragem na Madeira de fazer o que fez. Fizemos. Fomos à luta. Houve outros que desapareceram. Nós ainda lá estamos. Bom, fomos à luta. Mas estão a haver explicações. Mas tem que haver explicações. Mas estão a haver explicações e a AD vence no dia 18 de maio. Mas vence com quem? Mas a situação política é essa mantém-se. Mas vence com quem? Vence com quem? Só há 3 partidos que podem ganhar eleições. Vamos lá deixar a ideia que pode haver. Vamos lá ver. Não há maiorias absolutas. Nenhumas. Nem há. Até porque há outras cenários e sondagens que dizem que eventualmente juntando os votos da AD com os votos da Iniciativa nem o Pedro Liberal acredita nisso, nem eu acredito. Mas já agora quero perceber. Imaginemos outro cenário. Ninguém acredita nisso. Que é a esquerda consegue ter mais mandatos
do que a AD, imaginemos, a Iniciativa Liberal juntas. E, portanto, aí será o Chega a fazer a diferença. Viabiliza um governo de esquerda. Também podemos imaginar o cenário... Pergunto-lhe, deixa-me perguntar, viabiliza um governo de esquerda. Também podemos imaginar o cenário do Bloco de Esquerda ter 50% dos votos. Nós podemos imaginar os cenários que quisermos. O país é o que é. Vamos deixar-nos de fantasias. Não vai haver maioria absoluta nenhuma. Esqueçam lá a Iniciativa Liberal e mais não sei o CDS. Algumas sondagens são lá. Não há nenhuma que dê a maioria absoluta. Nenhuma. Não há nenhuma. A tendência é que vocês querem criar. Não há nenhuma tendência. Não há nenhuma tendência. Todos sabemos isso. Não vale a pena andar a enganar as pessoas. Para depois, já nas últimas eleições, a Iniciativa Liberal ia ter 10, ia ter 8, etc. Depois teve 4. Vamos lá deixar-nos de fantasias. O país é o que é. Estes são os 3 partidos que podem governar, as pessoas têm que escolher. Eu sei que esse é o cenário que o André não desejaria. Não foi o cenário de março do ano passado. Quando as pessoas foram a votos. O seu grupo parlamentar. Pedro, mas nós já tivemos eleições há um ano. Mas qual cenário? Não há cenário nenhum. O cenário é este. Ou ganha o PS ou chega ao PSD. Não há mais hipótese nenhuma, a menos que aconteça um milagre ou uma alteração qualquer. Estaríamos a falar de uma aliança entre a AD e a Iniciativa Liberal. Mas isso não vai mudar nada. Podem aliar-se se quiserem. Podem aliar-se nas cidades que quiserem. Deixa-me só responder a isto, que eu acho que é importante. Nós temos um cenário em que todas as sondagens, se não me engano, dizem que mesmo as que dão ao PS um cenário de eventual vitória, todas as sondagens dizem que haverá uma maioria entre Chega e PSD. Todas até hoje publicadas. Não há nenhuma que diga que há uma maioria à esquerda. É uma maioria numérica. Nenhuma. Uma maioria numérica. O Primeiro-Ministro não quer nenhuma aliança com o Chega. O André Ventura diz que só sob certas condições é que aceita aliar-se. Ora, se esta é a maioria numérica, PSD e Chega vão ganhar as eleições, vão ter maioria no Parlamento, então o Presidente da República também já o deixou claro, vai exigir condições de governabilidade e de estabilidade aos partidos que vençam. Eu sei que há numa certa elite o wannabe de que a Iniciativa Liberal pode fazer o que Deixa-me aproveitar a mas sua nós sabemos que isso não vai acontecer. Quando o Presidente da República faz e que terá um apelo deixa-me só dizer estável de longo tempo. É isso que eu vou dizer. E que terá que haver aqui consciência de todos, responsabilidade de todos, para formar um governo estável. Agora, deixa-me também puxar a brasa à minha sardinha a dizer isto. Não foi por mim que não houve o governo estável. O Chega andou e disse durante março e durante os meses todos a seguir, precisamos de uma maioria. Luís Montenegro disse, não, nós não queremos maioria nenhuma, vamos governar assim. Foram para os braços do PS. E nestas eleições vamos assistir a isso mesmo, depois do dia 18 de maio, tem que perguntar ao André Ventura a oferecer-se novamente à AD para formar governo. Não, o André Ventura ofereceu só ao país. Essa é a nossa grande diferença. É que o André Ventura não mete os orgulhos, Pedro, o André Ventura não mete os orgulhos acima e os egos. A dizer, eu estou a humilhar-me, eu sei que estou a humilhar-me. Exatamente. Está a ver? Nunca nenhum político disse isso. Já viu o que é preciso? Bom, eu não consigo responder a nada. Quer dizer, não é uma entrevista. Já viu o que é preciso para um líder político dizer, um líder político de um partido com 1.200.000 votos, 1.200.000 votos, vir dizer a uma televisão ou outro dizer assim, eu sou capaz de me humilhar para dar ao país estabilidade? Já alguma vez assistiu isto em algum político? Não assistiu. Vai fazer isso de novo? Portanto, não, eu acho que agora as condições são claras. O Primeiro-Ministro já o disse, eu também já o disse. Agora, sei uma coisa. Sei que na avaliação da responsabilidade que os portugueses querem fazer no dia 18 de maio, não se vão esquecer de quem procurou oferecer uma alternativa responsável ao país e de quem jogou tudo na irresponsabilidade. Atirou o país para eleições porque não queria ser escrutinado. E agora estamos na situação em que estamos. Não tem falado do cenário de vitória, mas já disse que menos de 50 deputados eleitos é para si uma derrota. Uma derrota tem consequências. Eu estou convencido que o Chega vai ter um grande resultado nestas eleições. Isso em democracia pode sempre acontecer ou não. No Chega, nós estamos à vontade com isso, porque as consequências foram sempre retiradas, houve sempre as consequências podem ser políticas da avaliação disso. Eu para já não ponho esse cenário, porque eu acho que nós vamos ter um grande resultado e não acho que isso seja sequer uma situação. Até porque falaremos provavelmente na noite eleitoral sobre aquilo que pode acontecer. Mas João Pedro, deixa-me também falar de algumas coisas do país que eu acho que são importantes, porque estamos numa entrevista em que eu sou candidato a Primeiro-Ministro. Eu tinha aqui uma série de perguntas, mas não me está a deixar avançar. Não, por dados só em relação à pergunta de expectativas. Nós ainda ontem vimos o Governo a correr atrás do prejuízo em matéria da imigração. Depois nós temos andado anos a dizer que isto ia acontecer. Ontem veio o Governo dar-nos razão. Já iria a dizer, olhem, afinal de facto temos 1,6 milhões de imigrantes. Só para aqui os cenários eleitorais. Pedro, há quanto tempo eu andava a dizer isso? Só recuar aqui um pouco e já vamos a essa questão. Tem ou não medo da abstenção nestas eleições? Não, isso é evidente, não vou estar a dizer. Não é medo, mas tenho a perfeita noção política de que o Chega deve lutar para chamar novamente à urna aqueles que lhe deram este resultado histórico do ano passado. Quem são? São aqueles que muitos deles não votavam
e foram votar, alguns pela primeira vez. Teve esse mérito de ir buscar entre muitos outros, os eleitores jovens, que já não votavam. Pessoas que votavam noutros partidos. Mas as eleições foram apenas há um ano. O que é que traz de novo agora para o programa eleitoral do Chega? Não, o novo é que o Chega não teve a oportunidade de governar. Portanto, deem-nos uma oportunidade, uma. Pedro, não é reproduzir porque é a primeira vez que nós o dizemos de forma clara. Vamos lá ver. Nós temos um país inundado em corrupção até à cabeça. Temos um país inundado em corrupção até à cabeça. Deixa-me só dizer isto, eu não consigo dizer nada. Temos um país inundado em corrupção até à cabeça. André. Ainda agora aconteceu na Federação Portuguesa de Futebol. Federação Portuguesa de Futebol. O que nós temos é dois partidos a sequenciarem-se há 50 anos e a governarem mal. Deixa-me só dizer isto, só para passar esta ideia também. Exato. Andamos há 50 anos. Deixa-me só dizer isto. Mas não tem receio de que as pessoas já não se... Eu tenho receio, esse tipo de mensagem, não consegui falar. Que é uma mensagem tão marcante e tão batida e que o André Ventura traz já desde 2019. Se eu não conseguir dizer nada, não é uma entrevista. Não, tem. Mas eu também. Com certeza, mas eu tenho que conseguir responder, senão eu não consigo responder. Eu começo a responder e depois de começar a responder, sou interrompido, não é possível. Quer dizer, não passa nenhuma mensagem para as pessoas. Quer dizer, é que não é assim com mais líder nenhum político. Desculpa lá dizer isto, não é assim com mais nenhum líder. Eu não vejo mais nenhum líder ser interrompido segundo a segundo, como eu sou nas televisões. É impressionante. Desculpa lá dizer isto, mas não assisto a isto a mais lado nenhum. O Paulo Raimundo fala como se tivesse a passadeira estendida, a Mariana Mortágua a mesma coisa. O Pedro Nuno Santos a mesma coisa. O André Ventura, a cada segundo é interrompido. Portanto, eu estava a dizer, nós temos 50 anos de corrupção, dois partidos, um a seguir só o outro. Pergunta-me assim, o que é que o Chega traz de novo para esta campanha? O dizer que quer ser alternativa a esta corrupção e pede uma oportunidade, uma. Não está a pedir 2, nem 3, nem 4, está a pedir, deem-me uma. Já deram ao PS 10, já deram ao PSD 15 ou 20. Deem-nos uma. É esta a mensagem. Era só isto que eu queria dizer. Mas a minha pergunta era se iria trazer alguma coisa de novo para esta campanha. Com certeza. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo da habitação. Enquanto uns andam a discutir como é a habitação, crise da habitação, mais taxas, mais... O Chega tem consigo um património parlamentar que é claro. Nós propusemos duas coisas. Em matéria de habitação, que é hoje uma das mais difíceis para as pessoas, que é pagarem a sua casa. Vemos as casas do Estado. Não é de mais ninguém, é do Estado. Que estão desocupadas ou a ser mal utilizadas, casas do Estado, que nós já as temos, é uma questão de as usar e de poder orientá-las para as pessoas. 2, não fui eu que disse, acho que foi aqui neste estúdio que o autarca do PS disse isto, do PS, Ricardo Leão. Nós hoje temos um outro problema, que é uma série de casas do Estado pagas com o nosso dinheiro todo, em que as pessoas nem sequer pagam as rendas, com uma dívida municipal que só em Loures chega aos 15 milhões de euros. Quando os partidos de esquerda andam a querer ocupar casas, ou andam a querer dizer que temos de ter mais impostos sobre as casas, o Chega diz outra coisa. Temos que fazer com que os imóveis do Estado passem a ter utilidade em vez de estarem a apodrecer. Temos que fazer com que aquelas minorias habituais que não pagam rendas de casa comecem a pagar e temos que fazer com que haja habitação disponível no mercado. E, efetivamente, para que as pessoas a possam comprar. E também acha que os lucros da banca devem pagar parte dessa crise habitacional no país? Acho que nos últimos anos nós tivemos um conjunto de setores. A banca é um deles, mas não só. As gasolineiras também, as grandes petrolíferas também, que tiveram uma série de lucros que não foi do trabalho deles, que não foi de nenhuma especificidade da atividade deles. Foi da inflação e do contexto inflacionário. O que nós dizemos é isto. Quer dizer, num país em que tanta gente não consegue pagar renda, quer dizer, alguns conseguem, e até conseguem comprar casas a pronto e palácios, mas a jornada das pessoas não consegue pagar a renda. Ou têm dificuldades em pagar o crédito à habitação. Porquê é que aqueles setores que mais lucraram não podem contribuir para isso? Isto não é uma coisa socialista, isso é uma coisa de solidariedade. Mas digo-lhe mais, porque nós também devemos fazer isto. Ontem tivemos a notícia, e eu até me indignei com isso, de que as câmaras municipais iam entregar mais não sei quantas casas à comunidade cigana. Desculpe lá, eu não quero levantar mais nenhum atrito desnecessário, mas então quer dizer, as pessoas, digamos, da maioria, não conseguem pagar casas. E as minorias, coitadinhas, têm sempre casas disponíveis e que não as pagam. Dizem assim, olha, está a ver o que é diferente do Chega para os outros? É isto, é que eu não vejo o PS e o PSD a conseguir dizer isto. A dizer assim, nós vamos fiscalizar e ver mesmo quem é que tem casas pagas por todos nós e que não precisa. E depois tem os Mercedes à porta cá em baixo. Portanto, André, isto são medidas de habitação, efetivamente. Já estamos em cima dos 30 minutos de entrevista. Está a ver como o tempo voa. Eu gostava de falar de segurança, não sei se é possível ou não. Tinha aqui imigração, mas de segurança eu gostava de falar. Economia, enfim, uma série de questões. Mas de segurança nós não vamos conseguir. Então, se me permitir, Pedro... E uma pergunta muito breve, com uma resposta que eu agradeço que seja pronta também. Porque é que diz que o RASI, o Relatório Anual da Segurança Interna, então, pronto, é uma treta e a expressão é a sua. Não confia nos números que aparecem. Ainda bem que me perguntou isso. Porquê?
Porque nós tivemos números surpreendentes, mas há outros que eu também não queria deixar de tocar. Um é o aumento das violações, brutal, de 10% no país, que não é preciso fazer muito para perceber o que é que aconteceu e que nós andamos a dizer há não sei quanto tempo. Esta despreocupação com a entrada de pessoas... Mas acha que é possível fazer essa ligação direta entre a entrada de imigrantes e enfim, o aumento de alguns crimes? Na realidade, estou a falar deste caso concreto. Acho por duas coisas. Na realidade, houve outros crimes que desceram. Claro que sim, vamos a eles. O tráfico de droga e os crimes organizados de criminalidade internacional têm por isso mesmo este nome, internacional. E têm que ver com crimes ligados a redes organizadas, que operam através de esquemas internacionais. O crime de imigração ilegal aumentou mais de 100% nos últimos anos, de auxílio à imigração ilegal. Portanto, eu aqui não estou a inventar nada, é os dados o que mostram. Os crimes sexuais, francamente, só uma sociedade despreocupada é que pode deixar que as mulheres e as crianças sejam tratadas desta forma. Nós temos tido um aumento brutal de crimes sexuais e também não preciso dizer muito de países onde as mulheres são tratadas como objetos e que tanto a esquerda defende. Mas eu não quero fugir à pergunta do Razi, porque a do Razi é importante. Há quem diga que nós metemos em causa o Razi, e metemos. Portanto, nós já propusemos uma comissão de inquérito ao Razi. Mas eu queria lhe citar palavras do superintendente Bastão Leitão. Não são minhas, são do superintendente. Que disse assim: é verdade que tivemos neste Razi um aumento de crimes graves e, em geral, temos uma descida de 17 mil crimes. Destes 17 mil, eu gostava de questionar, nomeadamente, a direção da PSP e da GNR sobre se isto é verdade e a Ministra da Administração Interna. Destes 17 mil, a descida fantasiosa de 14 mil foi porque houve inação, ou ordens para inação, da polícia. Estamos a falar daqueles crimes, como sabemos, que relevam de operações stop e de outras em relação ao crime de condução com álcool ou outros. Se isto for verdade, se na verdade isto tiver sido fabricado para mostrar em período eleitoral que havia menos crimes, digamos assim, gerais, eu acho que isto é de uma gravidade extrema e nós não vamos deixar passar isto e, portanto, voltaremos a uma comissão de inquérito no início da próxima legislatura, porque acho que isso justifica. Eu acho que o país tem a percepção, em geral, de que basta andar na rua para se sentir cada vez mais insegurança. E olha, perguntavam o que é que Chega atrás de novo em relação ao PS e ao PSD. Mais uma vez, eles falharam durante 50 anos na segurança. Eu vou garantir que o lugar do ladrão é na prisão. O nosso tempo já foi ultrapassado, mas eu tenho estado nestas entrevistas a colocar perguntas rápidas aos nossos líderes. Eu também darei respostas rápidas. Formulário de preenchimento rápido. Queria saber se antes de estar ao serviço do Chega e no Parlamento se trabalhou no setor privado. Trabalhei. E ganhava quanto na altura? Pode partilhar? Sim, posso partilhar. Ganhava 2.000, 3.000 euros. E quando chegava ao fim do mês, via o recibo do seu salário, percebia quanto tinha. Mas também trabalhei no setor público. Sim, e também fazia descontos, obviamente, como funcionário público, mas via os descontos que fazia depois para a autoridade tributária e ficava a achar o quê? Na relação entre aquilo que o Estado nos dá e aquilo que o Estado nos tira. Achar que o Estado nos tira muito mais do que aquilo que, na verdade, nos permite depois fazer. Porque faz-nos descontos numa ordem de grandeza enorme para a Segurança Social e para o IRS, que depois não sentimos esse retorno do Estado. Nós pagamos 11% para a Segurança Social, pagamos taxas de IRS elevadíssimas em Portugal, todos pagávamos, eu pagava também. Aliás, eu fui colaborador aqui também. Portanto, entendo que isso deve mudar. Entendo que deve mudar. Ainda agora, Pedro, só mesmo, diz muito rapidamente. Este ano, eu sei, eu percebo, então, mas agora tem razão, deixa-me só dizer isto. Este ano, os portugueses estão a sentir como foram enganados. Agora que estão a começar a preencher o IRS e estão a sentir que têm que pagar muito mais ou ter muito menos reembolso do que o Governo lhes prometeu. Espero que também saibam avaliar isso. Desculpe. Vive numa casa, que é paga com uma renda? Sim, uma casa que não é minha, a casa é da minha mulher, é paga com prestação ao banco. Bem, crédito, eu sei que o André não tem filhos, mas se vier a ter, eles vão andar no ensino público ou privado? Olha, eu andei no ensino público, eu não tenho filhos, é muito difícil avaliar isso. Eu andei no ensino público toda a vida. Aliás, uma coisa curiosa, eu, que sempre defendi ensino público e privado, eu que dei aulas no ensino público e no ensino privado, andei toda a minha vida no ensino público. E hoje vejo líderes de esquerda que gostam muito de falar da escola pública, mas cujos filhos andam na escola privada. E isso, na esquerda, é o mais comum de hipocrisia que nós temos. Eu não tenho filhos, não posso falar sobre isso. Mas se tivesse... Estarão na escola pública, porque eu, apesar de eu defender a escola privada, também acredito na escola pública. E tem seguro de saúde ou, por só norma, tenho do quando Parlamento. Tem um problema de saúde, só tenho do mas Parlamento. Costuma ir ao Serviço Nacional de Saúde? Os dois, já fui ao Serviço Nacional de Saúde, já fui, olha, o ano passado tive enfim, algum problema, um problema mais leve de saúde, e não faço a distinção entre ir um e outro. Vou aos dois, vou ao Serviço Nacional de Saúde, vou ao Serviço Privado de Saúde. Como defendo os dois, estou absolutamente à vontade. Acho que um político deve ser assim. No programa eleitoral
Sim, do Chega é o ao que ano nós passado. defendemos. Imagino que este ano essa É ideia igual. seja. Até defendemos que deve haver uma maior articulação entre o público e o privado para que haja uma saúde. O que interessa é haver saúde para todos. André Ventura, muito obrigado por ter estado durante todo este tempo connosco no Jornal da Noite. Desejo-lhe uma boa campanha. Obrigado.